Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Olha aqui, queridos, todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Amém? Talvez você diga, o que é que eu faço? Eu só recebo críticas, ninguém me valoriza, não recebo um elogio. Só chegam para mim para me atacar, só chegam para mim com pedradas. Há algo que você pode fazer por você mesmo: se reanimar no Senhor teu Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Se reanimar no Senhor teu Deus. Eu não tenho o que fazer, está todo mundo contra mim, todo mundo me tacando pedra, ninguém me dá valor, ninguém me dá um elogio, eu não tenho o que fazer. Tem sim, Senhor. Você tem Deus, você conhece a Deus, Jesus mora no seu coração. Então se fortaleça buscando a Deus, se revigore na presença de Deus. Porque hoje, queridos, nós temos aí uma turma de crentes que quer que caia tudo de mão beijada. Não ora por mim, nem orar ora. Ora por mim, que eu não consigo nem orar. Eu não consegue orar por quê? Jesus está dentro do teu coração, o Espírito Santo está aí. Ele vai te auxiliar a orar. Hoje tem muita gente, queridos, que quer que tudo caia do céu. Não é? Talvez você tenha chegado aqui tão aflito, tão agoniado, não tem o que eu fazer, estou numa situação que eu não vejo saída, não vejo uma solução, não vejo o que fazer. Diga para ele, eu vejo o que você tem que fazer. Vai buscar a Deus, vai orar a Deus, vai, entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus, passa um tempo com Deus. Amém, querido? Olha aqui, queridos, isso aqui é para nós. Tem hora, queridos, se você depender de pessoas para ter ânimo, você vai ficar na pior. Se você depender, eu fico animado quando alguém me anima, quando alguém diz que eu sou bonito, quando alguém diz que eu sou formidável, aí eu fico animado, quando alguém me valoriza, aí eu fico animado. Meu irmão, vai ter hora que ninguém vai falar nada disso para você. E quem estiver perto vai te tacar pedra. Vai ter hora que talvez você não vai ter poucos, vai ter nenhum. O que nós vemos aqui, querido, nesse texto, não é teoria, não. É prática. O que nós estamos vendo aqui nesse texto é como é que age. É um vencedor em ação. Todo mundo, perdeu as mulheres, perdeu os filhos e filhas, os homens estavam contra eles, queriam apedrejar ele, todos contra ele. No entanto, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém, querido? Ele buscou ânimo em Deus, ele buscou força em Deus. Quantos aqui, queridos, são capazes de lembrar uma ocasião em que você se viu exatamente numa situação assim? Sozinho, solitário, abandonado, sem ninguém para te dar apoio, sem ninguém para te dar ajuda. Pelo contrário, quem aparecia na tua frente era para te tacar uma pedra. Você se lembra? E você o que fez? Buscou a Deus. Entrou no seu quarto, foi para um canto, buscou a Deus. Amém, querido? Quando nós não temos ninguém para nos animar, querido, nos encorajar, não é? Nos ajudar, não é? Quem está perto só está pensando em tacar pedra, criticar. Tem algo que você pode fazer por você mesmo: se reanimar na presença do Senhor teu Deus. É aqui, queridos, que muitos caem, e é aqui que muitos se levantam. Não é? Porque passa por perda, passa por destruição, passa por infelicidades, as pessoas te abandonam, as pessoas te criticam, as pessoas te apontam, as pessoas te tacam pedra. É nessa hora que faz diferença a fé de cada um, a reação de cada um, a atitude. Tem uns que se desintegram,
quando isso acontece? Não, minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução, todos estão contra mim, estão querendo me apedrejar, todo mundo fala isso, um está falando isso, está falando aquilo, até minha família me abandonou. Aí muitos nessa hora se desintegram. No entanto, outros por uma outra atitude se levantam. Amém? Não é? Davi aqui está nos mostrando, querido, como é que a gente tem que colocar isso em ação. Davi, ele se oxigenou na presença de Deus. Não é? Ele estava sobrecarregado, todos querendo atacar ele, todos querendo apedrejá-lo, todos com amargura contra ele. Ele foi para a presença de Deus, ele se oxigenou. Quem aqui já tomou oxigênio? Chegou lá, botaram você no balão de oxigênio, a bronquite, a asma te pegou, uma sinusite braba, uma gripe poderosa, você foi ao pronto-socorro, aí botaram você no oxigênio. Querido, só o oxigênio, ele já traz um equilíbrio ao nosso organismo. Você sabia disso? Dá uma respirada aí, dá? Isso aí, agora solta. Davi foi para a presença de Deus, querido. Ele ganhou fôlego na presença do Senhor, seu Deus. Ele glorificou a Deus, ele deu graças a Deus, ele sabia que Deus não abandonaria ele era o seu ungido, Deus não ia abandoná-lo, Deus não ia deixar ele de lado, ele foi se revigorar, se fortalecer, ele foi se equilibrar, porque uma situação dessa, que ele tem tudo para desequilibrar a gente fica nervoso, fica alterado. Ele foi se equilibrar, não é? Na presença de Deus. Ele buscou a paz no seu interior. Presta atenção, querido. Primeiro ele se fortaleceu. Em seguida, ele fez algo. Ele tomou uma atitude. Ele disse: traze-me aqui a estola sacerdotal. Em algumas versões diz assim: traga-me o éfode. O que era o éfode ou a estola? Era a estola sacerdotal. Era um colete que o sacerdote colocava no momento que ele ia entrar em oração pela nação, em oração pelo povo de Deus. Então presta atenção aqui, querido. O que a gente está vendo aqui? Primeiro, ele foi à presença de Deus. Pronto, socorro. Deus. Ele foi na presença de Deus, ele se acalmou na presença de Deus, ele se aquietou na presença de Deus, ele buscou a paz de Deus no coração dele, ele sabia que Deus não o abandonaria, Deus não viraria as costas para ele, Deus não rejeitaria a oração dele. Ele primeiro se acalmou, se aquietou, se equilibrou, se regulou na presença de Deus. Amém? Voltou ao estado normal. Você já viu quando você fica alterado? Você já viu essa pessoa do seu lado quando ela fica alterada? Já viu? Já viu, Viviane, quando o Edson fica alterado? A gente, quando fica alterado, querido, a gente fica desequilibrado. A gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Amém, querido? Quem aqui de vez em quando, só de vez em quando, fica um pouco desequilibrado? Graças a Deus, não é? Fecha as portas aí, vamos botar o nome lá na porta. É interessante isso, querido. Eu não sei se isso já aconteceu com você, você se aborreceu no trabalho, ou você se aborreceu em alguma coisa, e ao voltar para casa, você teve que se acalmar. Você pensou e disse assim: eu não posso chegar em casa nesse estado, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me aquietar. Quem aqui, querido, já parou o carro no estacionamento e ficou um bom tempo lá dentro, se acalmando, se aquietando?
Amém? Vou